Boa tarde, aqui é o professor Lucas de Matemática. Estarei fazendo essa videoaula, né? E falando sobre o assunto permutação, um assunto do segundo ano, né, do ensino médio. O que é permutação? Esse exercício é no estilo daqueles da lista que eu passei para vocês, tá? Permutação é a mesma coisa que trocar de posição, ou seja, trocar de lugar. Então, quando eu estou permutando, permutar nada mais é que trocar de lugar, trocar de posição. Isso significa permutação, certo? O exercício 1 aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra lua? Anagrama quer dizer o seguinte: você trocar de posição as letras de uma palavra. Então, por exemplo, lua. Eu vou escrever um anagrama da palavra lua, ó. L-A-U. Troquei o A, ó. O U com A de lugar, ó. O A, trouxe ele para o meio, o U, levei ele para lá. Então, Lau é um anagrama. Um outro anagrama, ó. Lu é um, Lau é o outro. Começando com A agora. A-L-U. Ó, A-L-U. Começando com A. A-U-L. E agora, quem que falta? Começando com U. U-L-A e U-A-L. Ou seja, com a palavra lua, quantos anagramas a gente consegue escrever? 6, né? Começando com L2, começando com U2 e começando com A2. Então, anagrama quer dizer isso, né? Você trocar de posição as letras. Ué, professor, mas a palavra fica sem sentido. O AL fica sem sentido? Fica, porém, é um anagrama da palavra, né? Então, anagrama quer dizer isso. Você trocar as letras, né, de posição, você vai ter um anagrama. Mas tem um jeito mais fácil. Aqui é fácil a gente escrever os 6 anagramas da palavra lua, né? Ó, então, começando com L é 2, começando com U é 2, começando com A é 2. Agora, quando é uma palavra maior, ele dá mais trabalho, aí tem uma técnica. Eu não tenho 3 letras, lua não tem 3 letras, então o que você vai aplicar? P de 3. Ou seja, vou permutar as 3 letras de lugar, vou trocar de posição as 3 letras. P de 3 é igual a 3 fatorial, que é a mesma coisa, 3 fatorial é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, até chegar no 1, então você vai multiplicar, ó, 3 vezes o seu antecessor vezes o seu antecessor, então 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1 é 6, ou seja, a palavra lua tem 6 anagramas. Então, eu escrevi o 6, mas fazendo aqui pela fórmula, né, a gente chega no 6 também, certo? Agora, o exercício 2, ó. Quantos são os anagramas da palavra cabana? Cabana, eu não tenho 6 letras, então eu vou permutar as 6. Dividido. Por que eu vou dividir aqui? Tem sentido eu trocar? Ó, cabana, a letra A repete quantas vezes? 3 vezes. Então eu vou dividir por P de 3. Professor, por que divide por P de 3? Sabe por quê? Tem sentido você trocar uma letra? Ó, tem sentido eu pegar esse A, jogar ele aqui, esse A, jogar ele aqui? Ou seja, não tem sentido trocar de posição a mesma letra. Não tem sentido nenhum. Então, por isso que eu tenho que dividir. Se o A repete 3 vezes, ou seja, eu vou dividir por P de 3. Quando repete 2 vezes? Dividido por P de 2 e assim por diante, né? Porque não tem sentido você trocar de lugar uma mesma letra. Porque, na verdade, a letra é a mesma, né? Então, não tem sentido nenhum. Vocês concordam? Então, vamos ver quantos anagramas tem essa palavra. Por exemplo, se outra letra repetisse 2 vezes aqui, aí ia ficar P de 3 vezes P de 2. Mas nesse caso, ó, só o A que repete 3 vezes. Ó. O C não repete, nem o B, nem o N, né? Então, vai ficar P de 6 dividido por P de 3. P de 6 é a mesma coisa que 6 fatorial. P de 3 é 3 fatorial. Se eu for desenvolver isso, o que vai dar? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido. 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Não é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1? Quem que ficou, então? Eu posso simplificar, ó. 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2 vezes 1. Eu simplifiquei. Quem que sobrou? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, a palavra cabana tem 120 anagramas. No exercício 3 aqui, quantos são os anagramas da palavra navio? Navio não tem 5 letras, então eu vou permutar 5. Tem letra que repete? Não. Então vai ficar P de 5, que é igual a 5 fatorial,
que é igual 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120. Ou seja, a palavra navio possui 120 anagramas, certo? Esse exercício aqui é um exercício bem do dia a dia da gente, ó, o exercício 4. Fala assim, ó. Maria possui 3 livros de matemática, 2 de história e 3 de geografia. Ela quer organizar os seus livros em uma prateleira, sendo que, qual que é a condição? Livros de matérias diferentes não podem se misturar. Então, o que que ela quer? Ela quer colocar esses livros na prateleira de maneira que livros de matérias diferentes não podem se misturar. Ou seja, livro de história junto com os livros de história, livro de matemática junto com o livro de matemática. E normalmente é assim que faz mesmo, não vira uma bagunça, né? Então, essa é a condição. Eles têm que estar livros do mesmo assunto juntos, né? Não pode misturar matéria diferente. A pergunta é, de quantas maneiras ela poderá organizar os seus livros? Então, o que você vai pensar? Ela tem 3 de geografia, ó. Vou chamar de G1, G2 e G3. Vou fazer os bloquinhos aqui, ó, para ficar mais fácil. Ela tem 3 de matemática, M1, matemática 2 e matemática 3. Vou fazer os bloquinhos também. E ela tem 3 de matemática, 2 de história e 3 de geografia. De história ela tem 2, então H1, H2, ou seja, história 1, história 2. Certo? Esses são os livros. E ela não quer que esses livros se misturem, né? Então, eu vou fazer uns bloquinhos aqui, ó, dividindo esses livros, ó. 3 blocos eu vou ter, vocês concordam? Por disciplina, história, matemática e geografia. De quantas maneiras ela poderá organizar esses livros? Então, o que a gente vai pensar? Esses de geografia, não tem 3? Então, eu vou permutar, eu vou trocar de posição os 3. Então, vou aplicar aqui, ó, P de 3. Os de matemática tem 3 também. Então, eu vou permutar os 3, trocar de posição os 3, porque eles vão continuar entre eles, ó. Eu não estou permutando só os 3, eles vão continuar juntos, né? Não vai misturar com outra matéria, né? E os de história? Tem 2. Eu vou permutar os 2 entre eles. Vou trocar de posição os 2. Então, vezes P de 2. E tem um detalhe. O exercício não falou assim que eles têm que estar nessa ordem. Geografia, matemática e história. Ele não falou isso. Não falou que tem que estar nessa ordem. Então, se ele não falou isso, a gente pode também permutar os blocos, ou seja, o bloco de geografia, de matemática e de história. Eu não tenho 3 blocos, então eu vou permutar os 3 blocos, certo? Então, vezes P de 3, certo? Então, o que vai dar isso aqui então? P de 3, a gente sabe que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6 vezes 6. P de 2 é 2 e P de 3 é 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 6 vai dar 420, 432. Ou seja, existe 432 maneiras diferentes dela organizar esses livros na prateleira. Certo? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau.